Olá pessoal, tudo bem com vocês? Rodrigo Rebeck por aqui, começando mais uma aula bacana no canal Bolsa Fácil. Hoje o quadro Recomendação da Semana, onde todo começo de semana eu trago para você uma análise mais detalhada de algum ativo que possa estar interessante para você investir, com a ideia de ajudar na sua tomada de decisão. Para essa semana eu escolhi as ações da Vale, pelo ticker Vale3, onde a gente pode notar que nos últimos meses o papel chega para testar uma região de mínimas aí dos últimos anos, região de mínimas desde julho de 2022, o papel praticamente nesses patamares inferiores aí dos últimos 3 anos, que pode ser aquela nossa ideia de alocação da gente comprar uma ação boa quando ela está barata. A gente vê que em janeiro de 23 foi o último teste da máxima das ações da Vale na região ali de R$ 80 e de janeiro de 23 até janeiro de 25 o papel sofreu uma correção de 40%. Porém, antes da gente aprofundar aqui no gráfico semanal, a nossa ideia, como eu falei para você, a gente fica de olho em ações de boas empresas para eventualmente aproveitar a oportunidade de comprar esses papéis baratos. E para a gente saber se a companhia apresenta uma boa saúde econômica, a gente precisa dar uma olhada em alguns números importantes. Aqui no site da Status Invest a gente vai conseguir dar uma olhada nesses números. E a primeira orientação que eu te dou é que você busque por companhias que sejam lucrativas. Não importa que a gente vai ser um pequeno sócio, mas a gente quer ser um pequeno sócio de boas empresas, de companhias lucrativas, sólidas, perenes, consistentes, resilientes, duradouras, porque aí a gente entende que o nosso capital ele pode estar mais protegido. Nesse sentido, acredito que vale muito a pena você dar uma olhada na margem líquida, porque a margem líquida é realmente o que sobra de dinheiro em caixa da companhia depois dela pagar tudo o que ela precisa para funcionar. Aqui no site da Status Invest a gente consegue ter esse histórico desde 2008 e se você vem acompanhando a Vale, você se lembra que em 2015 e 2019 nós tivemos ali aqueles problemas com o rompimento das barragens e a companhia sofreu um pouco nesse período. Ao longo aí desse histórico, a gente vê que a média de margem líquida da Vale é na casa de 15%, atualmente também muito próximo aí de 15%. Particularmente eu gosto de escolher companhias com margem líquida pelo menos acima de 10%. E excluindo esses momentos que foram bastante trágicos, vitimando pessoas, vitimando inocentes, ninguém queria que isso acontecesse. É importante a gente avaliar também como que a companhia ela se comporta em momentos de dificuldade, em momentos de problema, como que ela consegue atravessar as crises para a gente saber eventualmente se aquela posição tende a ser mais resiliente na nossa carteira. Outro indicador importante para você dar uma olhada nessa questão de lucratividade, desempenho, retorno, é o ROI, que vai dar uma ideia para a gente de retorno sobre o investimento. O gráfico do ROI bastante parecido com o gráfico de margem líquida, a gente vê esses momentos de recuo em 2015 e 2019, mas a média também na casa de 15%, até fazendo frente com a nossa Selic hoje, que está em 14,75, ou seja, a gente consegue ter uma base comparativa que pelo menos o retorno nos investimentos nas ações da Vale, eles podem ser comparados ao retorno que a gente tem hoje com a Selic mesmo nesses patamares mais altos. Uma vez então que a companhia passou nesse nosso primeiro filtro de apresentar boas margens de lucro, o próximo quesito que a gente precisa olhar é a questão do endividamento. Quem não deve não quebra, é importante que as companhias tenham a sua dívida sob controle para diminuir o risco de falência, que pode ser o maior medo do acionista de longo prazo, você montar uma posição na sua carteira e depois de um tempo a companhia vir a quebrar e você eventualmente perder aquele seu investimento. Nesse critério, a dívida líquida em relação ao patrimônio líquido, a dívida líquida, depois a gente vai ver com mais detalhes, ela considera o caixa também da companhia para descontar o endividamento total.
Eu prefiro que a média e o endividamento atual também eles não ultrapassem 0,5, 0,7 no máximo, para não comprometer mais de 50 ou 70% do patrimônio líquido da companhia. A gente vê aqui no histórico da Vale que em 2015 também, no momento ali do primeiro rompimento da barragem, esse endividamento ele chegou a ultrapassar um pouco esse nosso critério de 0,7, depois recuou bem, corrigiu e agora em patamares nos últimos anos aí em patamares aceitáveis, hoje na casa de 0,3, então praticamente aí comprometendo um terço, né, do patrimônio líquido. A gente vê que a Vale tem a sua dívida sob controle, o que tende a mitigar bastante o risco de falência e também o medo do investidor de colocar o seu dinheiro numa companhia que possa vir a quebrar. Uma vez que a gente viu então que a Vale passou no nosso primeiro critério de ser lucrativa, passou no nosso segundo critério de ter a dívida sob controle, é importante que a gente veja os múltiplos da companhia para entender se a cotação agora ela não está muito esticada do que tende a ser o preço justo de mercado. Nos últimos 12 meses, as ações da Vale trouxeram um lucro por ação de R$ 6,93. Hoje o papel na casa de R$ 53. A gente tem uma ideia de PL em 7 anos, uma ideia de payback em até 7 anos. Para mim, bastante interessante. Eu gosto de trabalhar com PLs entre 10 a 15 no máximo, mas a gente tem uma ideia desse PL em retorno em 7 anos, um retorno teoricamente rápido para o investidor que tende a mostrar que a cotação ela pode estar descontada. Outro múltiplo bastante interessante também que a gente pode dar uma olhada é o VPA, o valor patrimonial por ação, que vai nos dar uma ideia de preço justo do papel. Quando a gente divide o patrimônio líquido pelo número de ações negociadas na bolsa, a gente tem uma ideia que o preço justo das ações da Vale seriam na casa de R$ 44. Hoje, o papel sendo negociado a 53, a gente tem o PVP, o preço sobre o valor patrimonial com ágio de 21%. Para mim, também bastante interessante. Esse PVP baixo, eu não gosto de investir em companhias com PVP acima de 2, porque aí eu entendo que você poderia pagar um preço acima do que tenderia a ser o dobro do valor justo de mercado. Mas com PVP em 1,21 pode estar bastante interessante. Por fim, para você que gosta de montar uma carteira com ações que paguem bons dividendos, a gente vê aqui no histórico de pagamento de dividendos da Vale acima de 6%, que é um filtro básico que o mercado gosta de aplicar, pelo menos aí para ter uma proteção no longo prazo contra a inflação. E atualmente beirando aí os 9%. É uma posição que tende a ser um pouco mais sólida, um pouco mais consistente na geração de renda passiva via dividendos na sua carteira. E o de hoje da Vale perdendo para a nossa Selic em 14,75%, mas você pode ponderar eventualmente o tamanho da sua posição e no longo prazo também, entendendo que esses dividendos da Vale eles podem melhorar e você tendo uma posição lá embaixo, melhor posicionado, tende a aumentar o yield na sua carteira, ao passo que a gente sabe também que a Selic ela não deve permanecer nesses patamares elevados por muito tempo. Esses números aqui eu acho interessante mostrar para você entender um pouco melhor a questão do caixa, a questão do endividamento. Hoje a Vale tem uma dívida total de quase 93 bilhões de reais, mas ela tem disponível em caixa quase 23 bilhões de reais, ou seja, a dívida líquida fica na casa de 70 bilhões de reais. Só que essa dívida, ela é praticamente um terço do patrimônio líquido. Patrimônio líquido da Vale hoje na casa de 202 bilhões de reais. Por isso que a gente viu aquele indicador de endividamento sob controle, trazendo uma menor preocupação para o investidor nesse momento. Demonstrativo de resultado da Vale também dos últimos 10 anos, a gente vê que, de novo, a história se repete aqui. Em 2015 e 2019 nós tivemos um recuo, problemas aí em relação ao rompimento das barragens, mas nos últimos 5 anos a gente vê que a companhia ela vem
mantendo uma receita interessante, os custos sob controle e vem conseguindo apresentar lucro líquido de forma consistente. Uma vez que a gente viu os números da companhia e acredita que pode ser uma posição interessante na carteira, vale muito a pena a gente combinar com o gráfico para buscar essas melhores oportunidades de alocação nessas boas empresas quando elas estão baratas. Aqui no gráfico semanal a gente consegue ter um panorama, um histórico mais longevo e como eu falei para você, o último teste da máxima histórica das ações da Vale foi em janeiro de 2023. De lá até o começo de 25 nós tivemos um recuo de 40% na cotação. A gente vê aqui no gráfico semanal como fica fácil, fica melhor desenhado a tendência de baixa, com topos e fundos descendentes, porém chama a atenção o papel chegando nessa região de mínimas desses últimos 3 anos, entre 55 até 48 reais. A gente vê que esse nível de preços despertou o interesse dos compradores em meados de 22, depois despertou novamente o interesse dos compradores em meados de 23. Na reta final aí, no segundo semestre de 24, também despertou o interesse dos compradores. E agora a gente vê que o primeiro teste dessa mínima dos últimos anos em 48,75 foi em janeiro de 25. Depois o papel chegou para testar de novo, sem perder essa mínima, despertando o interesse dos compradores ali em abril de 25. Aumentando um pouco o zoom dessa região do gráfico para que a gente consiga interpretar melhor a formação dos candles, olha que interessante esse primeiro teste aqui em janeiro de 25, como nós tivemos o engolfo de alta, ou seja, a presença dos compradores praticamente anulando a continuidade do movimento de venda na região. E depois, quando nós tivemos o segundo teste aí dos 48,75, observe novamente a força de compra com esse forte martelo, uma longa sombra inferior, despertando novamente o interesse dos compradores nessa região de liquidez. E na semana retrasada nós tivemos o fechamento desse candle de alta acima da máxima desse martelo e acima também da máxima desse doji, podendo configurar, podendo reforçar o nosso gatilho de compra na região. Se caso nós tivermos então a entrada dos compradores na região, um primeiro alvo interessante que a gente pode ter, essa região aqui de topo, último teste em setembro de 24 na casa de R$ 62,00, podendo trazer uma alta de 16%. Um próximo ponto interessante, mais aí para o médio a longo prazo, essa região de R$ 69,00, que nós tivemos esse topo em dezembro de 23, podendo trazer uma valorização de 28% para o longo prazo, se caso o papel vier testar de novo a sua máxima histórica ali perto dos 80, um potencial de ganho de capital de quase 50%. Outra dica interessante que eu te dou nessa aula, a gente tem aqui a plataforma da Xstation, que é de propriedade da corretora XTB, parceira aqui do canal. Vou deixar para você o link para abertura de uma conta demo na descrição desse vídeo, se caso você tiver o interesse. E nós temos o que? Nós temos os ADRs da Vale, que são as ações da Vale listadas e negociadas em dólar nos Estados Unidos. Pode ser uma ideia interessante para sua carteira, porque a Vale é uma grande companhia aqui do Brasil, famosa, conhecida, fica mais fácil da gente analisar a empresa, mas você pode investir nela via os ADRs, ou seja, as ações listadas nos Estados Unidos em dólar, para que você possa ter uma proteção do seu patrimônio no exterior e também ganhos em dólar, tanto de valorização do papel como também em dividendos numa moeda forte, eventualmente para você ter o ganha-ganha com o câmbio. E a gente vê a nossa mesma leitura no gráfico semanal, como as ações da Vale em dólar, elas vêm se desvalorizando aí nos últimos anos, mas nós tivemos a provável configuração de fundo duplo para esse começo de 2025 e nós temos aqui esse ponto importante dos 10,25. A gente já observa que o papel despertou o interesse dos compradores ali na casa de $8,30 mais ou menos. No segundo teste despertou de novo o interesse dos compradores.
E se caso a gente tiver o rompimento desse nível de 10,25, isso pode acelerar, catalisar a inversão de tendência de baixa para alta. A gente observa aqui nos últimos meses a tendência de queda com topos e fundos descendentes, porém nesse momento aqui, uma primeira perna de alta, esse fundo sem perder a mínima anterior, uma segunda perna de alta e eventualmente aí a execução do pivô, o papel pode inverter a sua tendência. Outra ferramenta interessante da plataforma da Xstation, a gente tem aqui ao lado do ticker do ativo, a gente tem esse ícone UI com informações do instrumento. Bastante prático porque dentro mesmo da plataforma você já consegue ter informações importantes sobre a ação que você quer investir. Aqui um resumo sobre o que a Vale faz. A Vale, como eu falei para você, ela é mais conhecida, mas eventualmente você pega alguma companhia que você não conhece. Esse resumo aqui ajuda bastante a você interpretar o nicho de atuação do mercado. Em termos de dividendos, também outra ferramenta interessante para você conseguir fazer um histórico, uma leitura de como tem sido o pinga-pinga, pagamento de dividendos aí na sua carteira, e a gente entende que a Vale ela paga dividendos 3 vezes por ano para você poder se planejar. Aqui em informações financeiras também bastante interessante, já aqueles fundamentos que eu mostrei para você, já mastigados aqui dentro da própria plataforma, para que você possa ter uma ideia desses indicadores, desses números, saber se é uma boa companhia e poder combinar essa análise com o gráfico. Se você gostou dessa análise, espero que te ajude eventualmente na sua tomada de decisão. Deixa sua curtida, se inscreve aqui no canal que tem um conteúdo muito bacana para você ficar craque em ações na Bolsa de Valores. E se caso você quiser aprofundar no assunto, tem também o meu curso online Bolsa Fácil, do básico ao avançado. Vou deixar para você na descrição desse vídeo o link para você saber mais detalhes sobre esse treinamento. Grande abraço, bons investimentos e até o nosso próximo vídeo.